Olá, turma, aqui é o professor Jonathan Rodrigues Castelli e hoje continuaremos nossa disciplina de Economia Monetária. Na aula 2, iniciaremos a introdução ao estudo da moeda, no qual será discutido exatamente qual é a natureza das moedas. Então, antes de mais nada, a gente vai discutir um pouco sobre as origens e conceitos de moeda. Então, na visão convencional da teoria econômica, e que geralmente é ensinada no livro-texto, a gente tem uma evolução do processo de como as trocas ocorrem. Essa evolução vai se basear na ideia de que as primeiras transações realizadas dentro das civilizações humanas foram construídas a partir do escambo, ou seja, da troca de uma mercadoria, de um bem por outro bem. Depois do escambo foi se desenvolvida a ideia de moeda mercadoria, ou seja, uma mercadoria que tinha uma aceitação social elevada a ponto de ser legitimada e aceita como meio de troca. Depois se constituiu a moeda fiduciária, que é uma moeda em que o lastro dela não se baseia num valor de uso, mas apenas no seu valor de troca e no fato de haver uma confiança no emissor dela. Depois da moeda fiduciária foi desenvolvido o sistema de crédito até chegar atualmente nas moedas virtuais, seja no cartão de crédito e seja no momento mais recente as criptomoedas. E a gente pode pensar inicialmente como seria uma sociedade sem moeda. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, imaginem que vocês têm uma caneta consigo e daí vocês vão tentar vender essa caneta por um determinado preço, tá? Se não houvesse moeda e vocês fossem fazer troca, vocês só conseguiriam com aqueles indivíduos que possuem, que necessitam ter uma caneta. Mas aí vai ter outras implicações, que é que tipo de meio eles vão usar para adquirir essa caneta. Será que o que eles vão ofertar a vocês caberia como um bem, uma mercadoria aceitável para a realização dessa troca? Ou seja, o que eles estão oferecendo para ti tem valor individual para a tua pessoa? Que às vezes pode acontecer isso, tu encontrar um consumidor para o teu bem, mas ele não ter um produto que seja do teu interesse. Nesse sentido, a moeda ela vem exatamente para resolver esse dilema, né? Sendo uma mercadoria, um bem que tem um valor social aceito amplamente. Então, inicialmente, quando a gente observa a constituição das sociedades humanas, a gente observa que as primeiras sociedades primitivas elas eram de agricultores e caçadores, ou também e eram muitas vezes sociedades nômades, que ficavam migrando de uma região para outra, onde havia pouca variedade de bens, e esses bens eles se resumiam basicamente a produtos essenciais, como alimentos. Nesse sentido, o escambo, né, que seria a transação baseada na troca, ele precisava necessariamente que ocorresse o que se chama de dupla coincidência de desejos. Ou seja, o que eu quero comprar, o que um indivíduo tem é exatamente o que eu preciso, e o que eu tenho para trocar por esse produto é exatamente o que ele precisa. Então ele deseja a mercadoria que eu tenho e eu desejo a mercadoria que ele tem. E só é possível realizar esse tipo de mecanismo de troca à medida em que já há um desenvolvimento da sociedade a ponto de existir um excedente de produção capaz de uma parte dela estar disponível
para a realização de trocas. Dessa forma, o mercado, né, essa relação entre ofertantes e demandantes, ele está muito ligado à construção de sociedades em que já existe excedente de produção. Então já tem que existir um patamar de desenvolvimento produtivo considerável. Depois dessas sociedades primitivas e nômades, a gente tem a constituição da Revolução Agrícola, foi a descoberta de técnicas de plantio, de arado da terra, de cultivo, né, que permitiam que o excedente de produção fosse mais amplo e possibilitavam o sedentarismo. Ou seja, os indivíduos podiam ficar numa mesma região e já eram capazes de produzir seus alimentos sem precisar ficar migrando de uma região a outra. Nesse tipo de sociedade, de comunidade, era possível então estabelecer uma economia e trocas mais complexas, onde se estabelecia uma divisão social do trabalho e os indivíduos eles passavam a se especializar mais em produtos, não necessariamente produzindo só aqueles bens que eram mais essenciais à sua existência. Dessa forma, haveriam indivíduos que produziriam bens essenciais, como alimentos, mas também haveria aqueles indivíduos que produziriam ferramentas, adornos, roupas, etc., que não são bens com uma essencialidade tão grande. E isso a gente chama de divisão social do trabalho. O problema dessa questão é que, ao ter mais tipos de produtos, fica muito mais complexo e improvável ocorrer a dupla coincidência de desejos, o que impossibilitava o escambo. Nesse sentido, nas sociedades posteriores à Revolução Agrícola, se desenvolveu a ideia de moeda-mercadoria. Ou seja, a troca dos bens não é mais direta. A gente não troca uma mercadoria por outra mercadoria. A gente troca uma mercadoria por uma que tem valor social de troca. Mesmo que a gente não precise dela no momento, a gente vai utilizar ela para a realização de trocas. Então são bens amplamente aceitos e ao longo da história eles vão variar. Em alguns momentos, em algumas sociedades vão ser cabeças de gado, bois. Em outras sociedades vão ser conchas com uma determinada coloração que era atraente para a sociedade em questão. Em outras vai ser o sal, como no Império Romano, né, que além da moeda era aceito sal para o pagamento de serviços, e daí vem a palavra salário. E essa moeda-mercadoria, ela exercia duas funções. Por um lado, ela era meio de troca, e por outro, ela era unidade de conta, ou seja, as demais mercadorias existentes na sociedade eram precificadas a partir dessa moeda-mercadoria. Então, por exemplo, construo uma mesa, quantos bois, quantos arrobas de boi, por exemplo, vai valer essa minha mesa. Então, um boi compra quantas mesas? Dado que minha moeda-mercadoria seja bois, tá? Ou uma casa vai dar quantos bois, etc. Então isso é uma unidade de conta. Essa análise do processo de evolução da moeda a partir desse desenvolvimento das relações de troca, ela é que eu mais aceito dentro da economia nos livros textos. E ela é bem desenvolvida principalmente pelo Karl Menger, um dos pais do utilitarismo e marginalismo, em que ele entende a moeda como um redutor dos custos de transação à medida que ela exerce a função de meio de troca. Então, para o Karl Menger, a função central da moeda é atender e resolver esse problema da necessidade de dupla coincidência de desejos, onde ele ressalta que é muito raro acontecer que simultaneamente um bem apresente na posse de alguém valor de uso inferior ao de outro bem, na posse de outra pessoa, e suceder que para esta última se observe a relação inversa. Mesmo que isso aconteça, muito mais raramente sucede que dessas duas pessoas uma encontre a outra
e vice-versa. E essa dificuldade seria insuperável, né, com custos de transação elevadíssimos, se pela própria natureza das coisas e sem prévio acordo entre os homens ou sem nenhuma coação estatal, não se tivesse encontrado um meio de levar todos a um estado de coisas no qual o mencionado impasse fosse totalmente superado, o qual seria a moeda. Então aqui nesse esquema a gente pode ver como funcionaria para o Karl Menger uma sociedade em que a gente realiza as trocas via escambo e outra sociedade que a gente realiza elas através do uso de moeda, né? Ou seja, as trocas são feitas de maneira indireta. Então, com a inexistência de possibilidade de trocas ou existência muito limitada à coincidência, a gente tem lá o comerciante da mercadoria A, ele vai ter que procurar o comerciante da mercadoria B, e esse comerciante da mercadoria B vai procurar o comerciante da mercadoria C, e eles vão realizar trocas entre si. Sendo que para isso ocorrer, o produto que o comerciante da mercadoria A está ofertando tem que ser a mesma que o comerciante B quer, e o que o comerciante B tem para si é o mesmo que o comerciante da mercadoria A também deseja para si. Agora, se o comerciante A aceita a mercadoria C e usa na troca por B, constitui-se C como um meio de troca. Tá? Então, se a gente pegar nessa sociedade que a mercadoria que é ofertada lá pelo comerciante da mercadoria C, que é essa mercadoria dele, digamos, sal, tenha valor social e ela seja aceita como moeda, e o comerciante da mercadoria A oferecer não a sua mercadoria como meio de troca, mas a mercadoria que ele adquiriu do comerciante C, essa passa a ser uma moeda mercadoria, né? E com isso se estabelece uma relação de troca indireta. Para o Menger, essa saída estabeleceria uma solução harmônica e não consensual do mercado. Então, segundo ele, a natureza econômica dos esforços dos homens em qualquer sociedade é sempre de atuar em busca de seu objetivo último, que é o atendimento direto dos próprios interesses. A moeda, o meio de troca, reduz os custos de transação e aumenta a capacidade de troca dos indivíduos. Então, havendo moeda, um mesmo indivíduo pode realizar muito mais trocas à medida em que ele não precisa ficar procurando comerciantes que queiram o produto que ele mesmo está ofertando. Então, tendo uma moeda mercadoria aceita, com ela ele pode realizar diferentes trocas. Dessa forma, o interesse econômico de cada indivíduo que, aumentando nesse indivíduo a consciência desse interesse próprio e pessoal, e sem que haja qualquer acordo ou coerção legal, nem mesmo qualquer consideração de interesse público, o que leva a trocar suas mercadorias por outras mercadorias mais vendáveis, mesmo não necessitando diretamente dessas para o uso pessoal. Então, para o Menger, a criação da moeda é uma solução harmônica no mercado em que não é necessária a existência de Estado para coagir as pessoas a aceitarem ela. Elas aceitam a moeda mercadoria porque, primeiro, essa moeda tem uma utilidade em si de uso, e segundo, porque por ter uma utilidade de uso para todas as pessoas da sociedade, ou para a maioria delas, ela acaba tendo um valor de troca. E tendo esse valor de troca, se estabelece ela como moeda mercadoria de maneira espontânea, sem necessidade de imposição dela para o mercado. Então, para o Menger, que é um autor marginalista e, portanto, liberal, a moeda ela vai nascer dessa necessidade de trocas que é inerente à sociedade e sem precisar do Estado para estabelecer ela. Então, a moeda ela pode ser privada, não precisa ser necessariamente estatal para esse autor. O Menger ele vai considerar que a aceitação de uma moeda vai estar mais ligada ao costume e não à coação. Para o Menger,
é o costume, não a coerção, nem o consenso, como elemento central da explicação da origem do dinheiro. Então, nas palavras dele, o Menger coloca que eis porque o exercício e o hábito contribuíram muito para transformar as respectivas mercadorias de maior vendabilidade em mercadorias que aos poucos passaram a ser aceitas em troca de outras, não por muitos, mas por todos os indivíduos. No domínio estatal, né, então quando o Estado passa a controlar e coagir a sociedade, também é inegável, se bem que reduzida, a contribuição da ordem jurídica por estabelecimento do caráter monetário das mercadorias. A origem do dinheiro, distinto da moeda, simples modalidade desse, e como vimos, bem mais natural e para a mesma apenas, raramente contribui algum fator de ordem jurídica. O dinheiro não é intervenção do Estado nem resultado de ato legislativo. Portanto, a sua sanção por parte da autoridade estatal é totalmente alheia ao conceito de dinheiro. Também, a adoção de determinadas mercadorias, como dinheiro, teve sua origem em um processo natural a partir das condições econômicas existentes, sem que houvesse necessidade de interferência do Estado nesse processo. A partir disso, o Menger coloca que o dinheiro não é produto da convenção dos homens engajados em atividades econômicas, nenhum produto resultante dos atos legislativos. O dinheiro não é uma invenção dos povos, foram indivíduos, membros de um povo, que aumentando a consciência de seus interesses econômicos, adquiriram também a consciência de que a troca de mercadorias menos vendáveis por aquelas mais vendáveis representa progresso notável na busca de seus interesses econômicos específicos, e assim surgiu o dinheiro em numerosos centros culturais independentes entre si, acompanhando o desenvolvimento progressivo da economia. Então, essa visão do Menger que ele apresenta nada mais é do que a visão tradicional, de que a moeda ela vai evoluir do processo de escambo para resolver o problema da necessidade de coincidência de desejos para a realização da troca, dupla coincidência de desejo, e que isso se dá de maneira natural dentro do próprio processo de troca, sem necessidade de existência do Estado. Então, a moeda e o mercado seriam uma condição natural das sociedades, do ser humano, na sua forma de se organizar socialmente. Essa visão do Menger, que é a aceita mais tradicionalmente, ela sofre várias críticas, inclusive por antropólogos e historiadores que vão indicar que, na verdade, essa concepção que geralmente se ensina na economia não passa de uma ficção, porque ela inverte a ordem das coisas, onde o escambo ele não é a regra das civilizações primitivas no meio de troca, mas sim uma exceção relacionada muitas vezes a questões ritualísticas. E um dos autores que vai ser crítico a essa perspectiva vai ser o antropólogo britânico David Graeber. O Graeber ele vai escrever um livro chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos, em que ele discute essa questão. E a tese do Graeber é de que, antes de mais nada, a moeda ela nasce de maneira virtual. Então, antes de haver a moeda mercadoria, havia moeda virtual. E essa moeda virtual é a origem da moeda que a gente tem hoje, não o escambo. Então, ele vai pegar a partir de registros históricos e a partir de escavações no Egito, na Mesopotâmia, na Suméria, né, na região ali do Oriente Médio, vai encontrar nessas sociedades sistemas de crédito, onde os indivíduos eles realizavam trocas intermediados pelos templos religiosos e pelos órgãos do Estado que realizavam a coleta de impostos, esses impostos não pagos em moeda, mas em mercadoria, e esses valores recolhidos eles acabavam se concentrando no templo. E a partir do templo religioso,
esses indivíduos realizavam trocas a partir de um sistema contábil que era controlado pelo Estado e pelos templos religiosos, onde se marcava o crédito e o débito de cada indivíduo para determinar o seu pagamento em mercadoria. Então, antes de haver a moeda, o David Graeber ele vai apontar que já existia o crédito e que o sistema de trocas nessas civilizações não se dava a partir de escambo, mas sim a partir desse sistema creditício. E, mais do que isso, ele vai apontar que o escambo ele não era a regra, nem se dava em trocas pacíficas. Na verdade, o escambo em boa parte das sociedades primitivas, inclusive em sociedades indígenas mais recentes, esse sistema de trocas ele fazia parte de um ritual social. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele vai usar o caso do povo Nambiquara, que fica ali na região de Mato Grosso e Rondônia, onde esse povo ele realiza trocas entre tribos rivais. Então, geralmente essas tribos elas se reúnem à noite com seus guerreiros, homens, havendo uma tensão militar muito grande, e durante esse processo ritualístico, as crianças e mulheres elas ficam escondidas na mata para não correrem o risco de serem capturadas, e a partir de conversação entre eles se realiza um processo de trocas. Então, uma tribo dá uma determinada mercadoria para outra como sinal de boa vontade para a manutenção da paz. O outro ponto que ele vai colocar é que também o escambo ele ocorre não anteriormente à moeda, mas posteriormente a ela. Ou seja, para o David Graeber, o sistema de escambo ocorre quando a moeda não tem mais validade, não tem mais valor, que é em situações de hiperinflação. Então ele usa o caso da hiperinflação alemã, o caso da Rússia em 1990, após a queda do regime soviético, o caso da Argentina em 2002, ou da Venezuela hoje, em que, por ter uma inflação muito elevada, a moeda não tem valor nenhum e as pessoas acabam fazendo as trocas a partir de um sistema de escambo. E aqui, só para exemplificar, a gente tem o caso da hiperinflação alemã, que é uma das maiores hiperinflações da história, ali durante a República Weimar, na década de 20, onde a gente pode ver que as pessoas, elas, para fazerem compras básicas, tinham que usar um carrinho de mão para ir no mercado, comprar pão, comprar coisa do dia a dia. E chegou-se até ao ponto que a moeda, ela tinha, por exemplo, menos valor do que a lenha. Então era mais barato as pessoas para se aquecerem queimarem dinheiro do que comprar lenha, que é o caso dessa figura do meio, onde a gente tem uma mulher queimando dinheiro para se aquecer. Outra visão crítica e que vai em direção à perspectiva apresentada pelo David Graeber é a ideia da visão chartalista da moeda, ou da moeda como criatura do Estado. Então essa outra posição vai dizer que, diferente do que o Menger coloca, a moeda ela nasce exatamente da coação do Estado, como meio de pagamento das dívidas perante o Estado. Na visão chartalista, que é uma visão mais keynesiana, ela vai colocar que a moeda é uma criatura do Estado, isto é, elas foram emitidas em pagamento de serviços prestados por soldados e marinheiros. E estes, por seu turno, aceitavam que precisavam pagar os impostos devidos ao Estado. Claro, o Estado impunha os impostos para obrigar as pessoas a trabalharem para ele. Então, o Estado impunha o imposto e impunha a moeda para receber o pagamento dos seus próprios impostos. Assim, a chave para entender a moeda seria a dívida, e especificamente a capacidade do Estado de impor uma dívida tributária sobre seus súditos. Uma vez que tenha feito isso, pode escolher a forma na qual os súditos podem pagar o tributo. A adoção de uma determinada unidade de conta
para representar as dívidas, serviam para padronizar a contabilidade de entradas e saídas, créditos e débitos governamentais com seus servidores e súditos. E, em geral, as denominações monetárias mais antigas que temos hoje se referem ao peso das dívidas em trigo e não ao peso em ouro da moeda original. Na verdade, o valor monetário do ouro, quando o ouro era o padrão monetário, é que era denominado em peso em trigo ou cevada. Ou seja, aqui vai ter uma inversão, né, da unidade de conta. Desta forma, as evidências mostram para o Randall Wray, né, que é esse autor pós-keynesiano, que o dinheiro não surgiu da necessidade de realizar trocas, mas de estabelecer um padrão de medida, uma unidade de conta e um meio de pagamento de dívidas. Por isto é que existiram diversas formas de padrão monetário numa mesma época e na mesma sociedade. A unidade de mensuração e pagamento das dívidas eram determinadas entre credores e devedores conforme o tipo de produto produzido pelos devedores. O comércio ele surge em parte em função de alguns devedores terem de pagar em unidade de conta o que eles não produziam, e os mercados seriam então resultado da imposição do tributo pelo Estado. Surgem da necessidade de se encontrar os meios para se livrar da dívida ou para evitá-la. Agentes especiais, como templos, que faziam a compensação de dívidas entre os indivíduos, passam a poder emprestar os meios de liquidação da dívida com o Estado e as dívidas em geral a quem não possui. O Estado pode reconhecer as dívidas particulares desses agentes no pagamento de tributos, tornando suas dívidas em equivalentes da dívida do Estado. As evidências da constituição de uma economia monetária em colônias europeias na África mostram que a moeda tem sido um artefato de dominação na medida em que força os colonizados a prestarem serviços e seguirem as ordens dos colonizadores. Seja qual for que tenha sido a origem do dinheiro, a visão cartalista afirma que a moeda moderna é aquela em que o Estado determina em que ele receberá seus impostos. Tá? Então vocês veem que são duas visões diferentes. Uma da moeda nascendo de maneira natural do processo de troca e descendendo do escambo, e a outra que nasce da organização das sociedades em estados e da imposição de tributos e a moeda se tornando uma forma de pagamento desses tributos. Bom, então há essa polêmica em relação à origem da moeda, né, mas não há polêmica em relação às funções que uma moeda deve exercer na sociedade. Então a moeda ela tem, eu vou citar aqui 6 funções, mas as 3 primeiras são as funções, digamos, clássicas, as principais. Então a primeira delas é ser meio de troca. Ou seja, numa sociedade com maior especialização e divisão do trabalho, a moeda reduz o tempo para transações, sem necessidade de dupla coincidência de desejos. Ela também serve como unidade de conta à medida que racionaliza e aumenta o número de informações econômicas. Vai permitir a contabilização das atividades econômicas e a administração racional. Permite também a construção de sistemas de contabilidade social que vão ser expressos em uma única unidade monetária. A moeda também ela serve de reserva de valor, a qual essa função ela só passa a ser considerada a partir da teoria geral, publicada pelo Keynes em 1936, né, e pela concepção do conceito de preferência pela liquidez. Então a moeda pronta e imediata, ela estabelece, né, a princípio, tem uma pronta e imediata aceitação dela para se converter em outros ativos, né, principalmente dada a imprevisibilidade do valor futuro de outros ativos, especialmente os não financeiros. Então, em situações de maior incerteza, a moeda passa a ter um ganho maior na realização das trocas e na conversão de ativos financeiros em moeda, por ela ter sempre essa ampla aceitação, independente do cenário que a gente se encontrar.
Além das funções citadas, podemos arrolar mais três. A primeira é poder liberatório, né, somente quando é aceita socialmente a moeda, que é o poder de saldar dívidas, liquidar débitos de posição passiva. A outra é padrão de pagamentos diferidos, né, estabelecendo a capacidade de facilitar a distribuição de pagamentos ao longo do tempo. Ela facilita o crédito e a distribuição de diferentes formas de adiamento. Viabiliza a forma como se realizam os investimentos, produção e consumo. Então, somente enquanto a gente tem uma moeda como unidade de conta, né, como meio de troca e reserva de valor, é que a gente pode estabelecer um sistema de crédito em que, por exemplo, a gente possa realizar compras parceladas, né? Porque, ou como o futuro é incerto, somente com esse estabelecimento da unidade monetária como aceita socialmente é que se pode predizer de que forma aquele valor vai ser pago no amanhã. E outro elemento, né, dado a relevância da moeda para o funcionamento do mercado, é que ela também se torna como um instrumento de poder, onde aqueles indivíduos têm maior concentração de acesso à moeda e crédito, têm uma influência maior dentro da sociedade. A moeda, ela vai possuir algumas características básicas. A primeira delas se refere a ter custo de estocagem e de transação negligenciáveis. Então, a manutenção da moeda consigo ela não tem custo quase zero. Ela é indestrutível e inalterável. Ela é homogênea, então, né, uma moeda de R$1 ela tem que ser sempre igual. Então, a outra moeda de R$1. Né? A gente não pode ter diferentes formas de expressar esse valor. Ela tem que ser difícil de falsificar, ela tem que ser divisível, ou seja, né, conseguir fazer com que uma moeda ela seja dividida em valores menores. Então não basta ter uma cédula de R$100, a gente tem que ter 50, tem que ter 20, 10, 5, né, R$1, R$2, que são formas que a gente conseguir expressar diferentes valores dessa moeda. Ela tem que ser transferível, isto é, a moeda ela tem que ser facilmente transferível de uma pessoa para outra. E por fim, peraí. E por fim, ela tem que ter uma facilidade de manuseio e transporte, ou seja, tem que ser um instrumento que seja facilmente transportável de uma região a outra. Né? A moeda ela não pode representar um empecilho para a troca e para o deslocamento dos indivíduos. Então, por exemplo, a gente pode ter que uma semente seja uma moeda mercadoria, mas uma árvore já não seria possível porque a semente é facilmente carregável e a árvore não, né? Da mesma forma, a gente pode pensar que qualquer objeto que seja muito grande, muito pesado, ou que seja facilmente localizável para ser roubado, etc., se impede de ser utilizado como moeda. Então, essas são as 7 características físicas e econômicas que todas as moedas devem possuir. Tá? Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Como referência principal, eu sugiro a leitura do capítulo 1 do Manual do Cardim de Carvalho, que vai discutir a moeda e o sistema monetário. Complementarmente, sugiro também a leitura do capítulo 8 do livro Princípios de Economia Política, do Karl Menger, e o capítulo 3 do livro Trabalho e Moeda Hoje, de autoria do Randall Wray. Tá? Bons estudos, nos vemos na próxima aula.